Nós somos estudantes da ITEC Parque da Juventude e a ocupação começou no dia 1º de dezembro. Em assembleia, a gente conseguiu ocupar com um ganho de um voto a mais, que foram 106 a 107. Então a gente sabe que foi uma coisa bem dividida e acirrada. Esta ou quinta-feira da semana passada, um grupo de pais reduzido, mais especificamente 6 pais homens e algumas mães, 2 ou 3, resolveram que deveriam invadir a escola, apesar de existir uma resolução da Justiça, não de primeira instância, mas de segunda instância, válida do Estado de São Paulo inteiro, de que as escolas não deveriam ser invadidas, não pela polícia e nem por ninguém. Isso a gente foi avisado que eles estavam indo para lá e a gente fechou o portão e ficaram algumas pessoas na frente. Como eles estavam tentando invadir, a gente não deixou mais ninguém entrar, mesmo os que eram ocupantes ficaram do lado de fora, para poder ajudar a gente com a proteção, né? Aí os pais, eles ficaram gritando com a gente, eles estavam gravando a gente sem autorização, eles diziam que nós éramos vagabundos, enfim, foi uma coisa bem baixa. Levaram uma serra maquita, alicates de cortar correntes, marreta e coisa do gênero para invadir a escola. Inicialmente, os alunos muito nervosos ligaram para alguns professores que não tinham telefone, fomos para lá e os pais estavam ameaçando da seguinte maneira: ou abrem a porta e nós entramos, ou nós vamos arrombar as portas e vamos tirar vocês daí a pau. Eles ainda conseguiram prender um portão, tem vários portões na escola. Eles prenderam um portão com corrente. A gente gritou muito, falando para eles não prenderem a gente ter cárcere privado. A gente gritou, pedindo para ele não agredir o aluno secundarista. Houve a intervenção de alunos que estavam do lado de fora defendendo a escola. Como não conseguiram, resolveram chamar a polícia, como se a polícia fosse ajudá-los a entrar na escola. Isso foi ótimo, porque a polícia disse que não só não poderiam abrir a porta, como não poderiam deixar ninguém abrir. 2 dias depois, a gente recebeu um recado dizendo que na segunda-feira, dia 14, começariam as aulas de reposição e que aconteceria aqui na CETEC. Qual a surpresa quando, chegando aqui, encontramos o mesmo grupo de pais dominando literalmente a escola. Que tinha apenas um micro-ondas e nós não poderíamos usar, então não era pra gente trazer marmita. Aí a gente não podia sair e entrar depois do horário. Os pais estavam determinando a ordem que os alunos entrariam na escola e as salas que ficaram por último para essa revista foram as salas onde a maioria dos alunos é ocupante. E quando a gente se aproximou do portão para ser revistado, os pais começaram a nos gravar e quando a gente foi perguntar por que eles estavam fazendo isso, eles estavam falando que a gente tinha que ficar quieto ou ignoravam a gente. Fomos chamados de vagabundos mais uma vez. E não só eles não filmaram apenas a gente, eles filmaram as nossas mochilas enquanto estava sendo revistada. O que eles estavam procurando na mochila de vocês? Não sabemos. Então, eles alegam que eles tinham medo da gente ocupar esse prédio ou agredir os filhos deles, sabe? Mas é impossível ocupar um prédio na primeira vez que você vem nele. É absolutamente proibido esse tipo de comportamento. Revistar crianças de 15, 16, 17 anos ameaçando de pau é uma coisa absolutamente inaceitável. A gente chegou na sala de aula e tinham pais de alunos contra a nossa ocupação, assistindo a aula, acredito que para intimidar. E a coincidência é que os pais estavam nas salas em que tinham a maior concentração de alunos e em que tinham professores que apareceram em vídeos da ocupação. Pela primeira vez na minha vida, dei aula com um sensor do lado de fora da sala, escutando e observando o que eu estava falando. Isso aconteceu também em outras salas de aula. Esse sensor é um pai? É um pai. As salas são envidraçadas para o corredor e o pai permaneceu em frente à minha sala durante a aula inteira. Nessa primeira aula, numa outra sala, que eu não sei se tem vidro também ou não, o pai entrou para assistir a aula sentado dentro da sala. Isso não aconteceu comigo nem no período da ditadura. Eu já era professor no período da ditadura. Isso não aconteceu nem na Universidade de São Paulo, nem nas escolas públicas. Eu nunca ouvi falar de uma situação desse tipo.
Mesmo no período da ditadura, o professor tinha autonomia para dar a sua aula. Podia ser taxado, podia ser preso, mas enquanto estava dando aula, ninguém se metia, nem a direção da escola. Esta situação eu vivi aqui na segunda-feira. Sociais. Só um minutinho. Por que a gente não pode ficar aqui embaixo? A gente não pode não ir pra aula? Você pode ver, cara, por favor? É rapidão, gente. Ela vai ver se a gente pode ou não, se a gente tá aqui, tudo bem? Obrigada. Tá. Então, onde eu parei? Eu às vezes até me arrependo de não ter chamado a polícia, não. Mas as implicações são outras, que não dá para conversar com elas, achei melhor não fazer isso. Que tipos de implicações podem acontecer? Posso falar assim? Deixa eu parar.